colocado nesse baú aí. Hoje, Paulo Lima, começa mais uma história, né, de um técnico estrangeiro no futebol brasileiro. Estou falando do Reinaldo Rueda, esse, inclusive, multicampeão, Reinaldo Rueda, com experiência, inclusive, em Copa do Mundo. Ele estará no comando do Flamengo. A gente não sabe ainda se na beira do campo ou na cabine, né? Tá dependendo do visto de trabalho no Brasil. Fato é que começa oficialmente aí a caminhada, a jornada do Reinaldo Rueda no futebol brasileiro, comandando o Flamengo na semifinal contra o Botafogo. Ricardo Lai acompanhou o primeiro dia de trabalho do Reinaldo Rueda no Ninho do Urubu, a preparação para essa decisão essa noite no Newton Santos. Diego, um meia que sabe defender quando o alvo é o novo comandante rubro-negro. Na véspera de pegar o Botafogo, o jogador rebateu a declaração de Jair Ventura no Boa Noite Fox. Não que eu seja contra os estrangeiros trabalharem aqui, só que a gente está perdendo o mercado já fora. E daqui a pouco a gente começa a perder o mercado interno. As pessoas têm que acreditar, olhar primeiro para cá, para depois olhar para fora, né? Então isso para a gente como treinador, eu não vejo de uma maneira legal. Obviamente nosso pensamento é totalmente o contrário. Eu tenho um respeito muito grande pelo Jair também, enfim, é uma questão de opinião. O mínimo que nós jogadores podemos fazer é dar a vida nos treinamentos e nos jogos para vencer, porque o sucesso do treinador é o nosso sucesso, então estamos juntos nesse desafio. Como eu disse, ninguém chega e alcança esse nível, né, por acaso, então ele tem todo o mérito dele, tem todo o nosso respeito e confiança. E nós, jogadores, estamos aí fechados com eles para que nós alcançamos aí o nosso primeiro objetivo, que é classificar para a final da Copa do Brasil. Fechado também foi o treino do Flamengo no Ninho do Urubu, mas o Diego contou a sua impressão do trabalho do Rueda. Claro que chega um treinador extremamente motivado e isso é contagiante. Então, nós podemos sim ver já a influência desse novo treinador nesse jogo já. Vai ser o primeiro time do Flamengo montado por Reinaldo Rueda. E o colombiano já chega com dificuldade de armar a equipe. Paulo Guerreiro está vetado pelo departamento médico. E outros 4 jogadores não estão inscritos na Copa do Brasil. Diego Alves, Giovânio, Everton Ribeiro e Rodolfo. Um grupo equilibrado que está pronto para fazer um grande jogo amanhã. Então isso não é de maneira nenhuma uma desculpa e não significa que amanhã não seremos uma equipe extremamente competitiva e pronto para fazer um grande jogo. Diego evitou responder se o Botafogo tem mais agressividade, dinamismo e intensidade em campo do que o Flamengo. Qualidade do nosso elenco, o que nós já conquistamos juntos, independente das circunstâncias, vamos manter e vamos fazer o nosso melhor. Chegamos, né, para disputar esse jogo decisivo contra o Botafogo extremamente motivados e decididos daquilo que nós queremos e podemos fazer. Então, com todo respeito à equipe do Botafogo e tudo aquilo que eles estão vivendo, mas nós temos a nossa qualidade e vamos entrar mais uma vez para colocar em prática aí tudo aquilo que nós sabemos e podemos. Tá aí, o Diego Ribas foi o porta-voz do Flamengo, véspera de jogo importante. Semana com o novo técnico, véspera do jogo, tem que ser alguém de personalidade, pelo menos é assim que funciona normalmente, né, Paulo Lima? O Diego foi conversar com a imprensa, esse mesmo Diego que não vem apresentando um futebol tão vistoso como apresentou na sua chegada ao Flamengo, né? O detalhe é que com a presença do Rueda, alguma coisa vai acontecer, né? E não é que ele vai fazer mágica, que ele seja classificado como um professor pardal, assim, que chega aqui e vem inventando alguma coisa. Mas alguma coisa ele vai ter que tirar da cartola. Ele não vai poder colocar o mesmo time que vinha sendo montado pelo Zé Ricardo, até certo ponto, ratificado também pelo próprio James de Almeida, né? Então alguma coisa tem que acontecer. Mas pode jogar com 3 homens no meio campo, pode jogar com o Arão, com o Edjari, com o Márcio Araújo, deixando com mais liberdade, quem sabe o Berrio pela esquerda.
esquerda, o Everton, o Berry pela direita, o Everton pela esquerda, ou será que o Vinícius Júnior vai começar como opção pelo lado esquerdo do campo? São alternativas que a gente vê de um técnico que chegou agora, que não conhece nada do Flamengo, nada, foi apresentado pelos corredores, né, com a diretoria, com os homens que comandam o futebol do Flamengo, vendo fotos, vendo conquistas, lembrando do tempo de glória do Flamengo, de Zico, de Andrade, de Adílio, de Tito e por aí vai, né, de Nunes, para que ninguém fique com muitos ciúmes, o próprio Leandro, enfim, essa turma toda do Flamengo que brilhou nos anos 80 e mais recentemente com o Gêmeo de Almeida no conquista da Copa do Brasil. Ponto, é só isso. O Flamengo tem tudo isso que a gente está mostrando aí agora. História, fotos nos quadros, né, uma lembrança muito grande no passado recente em termos de conquistas internacionais, está lá atrás, né? Está no fundo do baú. Agora, é óbvio que o Rueda vai chegar e vai ter que fazer alguma coisa diferente. Daquilo que a gente já viu, vai acontecer. Não é possível que ele chegue aqui e monte o mesmo time. E lembrando que não tem, né, os que não foram inscritos na Copa do Brasil, os seus principais jogadores, como é o caso do Everton Ribeiro, o próprio Rodolfo, né, o Giovânio e também o Diego Alves, o goleiro do Flamengo. São 4 ausências significativas do time do Flamengo. Eu diria que o Rueda, Calheiros, ele conhece muito do Flamengo. Sabe por quê, Paulo Lima? Depois que ele viu lá no Horto no final de semana, ele tá sabendo de tudo. Tá sabendo de tudo, porque o Flamengo apresentou um futebol horroroso diante do Atlético Mineiro, o que pode ser bom pro time, porque o novo técnico chega e já dá de cara com todos os defeitos do time, que não está conseguindo ser ofensivo, que é uma característica que o Reinaldo Rueda tem e coloca nas suas equipes, e o sistema de defesa não funciona. Agora, Calheiros, como fica esse time ofensivo com o Rueda, que é da característica dele, com essa zaga do Flamengo? Ele vai ter, essa é uma prioridade para esse início de trabalho do Reinaldo Rueda, é ajustar. Nem vou direto só na zaga, é ajustar o sistema defensivo do Flamengo, que assim como no passado recente, eu lembro que foi a primeira coisa que o Zé Ricardo fez no ano passado. Né? Ele acabou ajustando o sistema defensivo, estancou, né, aquela sangria de gols que o Flamengo sofria, e ali ele partiu para o equilíbrio da equipe e conseguiu chegar a uma Libertadores. O que me chama a atenção nessa entrevista do Diego, e até vou colocar isso para o Paulo Lima aqui, o Diego, num determinado momento, ele enaltece a qualidade do grupo do Flamengo e destaca tudo que se conquistou. É aí que tá, Paulo Lima. Eu acho que tem que chegar um treinador, no caso o Reinaldo Rueda, e falar, olha, gente, botar na balança. Esse grupo é muito bom, esse elenco é muito forte, mas até agora conquistou praticamente nada. Campeonato Carioca. Uma vaga na Libertadores no ano passado, no ano que já estava perdido, e esse ano um campeonato estadual. Se a gente colocar na balança aqui, ó, vaga na Libertadores ano passado, com o estadual desse ano, e colocar do outro lado da balança, eliminações na Copa Sul-Americana do ano passado para o Palestino, que foi um vexame, eliminação na Libertadores na fase de grupos foi outro vexame, quer dizer... Tem que equilibrar, né, Paulo Lima? Tem que puxar e botar o pezinho no chão. Né? Mal colocado no Campeonato Brasileiro não tem a menor chance de brigar pelo título, né? A questão toda em relação ao Rueda vai ser exatamente isso que é o meu raciocínio, é pelo menos o que eu imagino. Ele tem que ter alguma maneira de colocar o time do Flamengo em campo hoje diferente daquilo que o torcedor está acostumado. A escalação do Flamengo hoje certamente não se surpreendo se vier alguma peça daquelas que você pô, mas esse cara vai ser titular jogando por esse setor do campo. Ele vai ter que criar uma alternativa nova para tentar surpreender o Botafogo. Tendo fechado no Botafogo, tendo fechado no Flamengo, não é novidade para mais ninguém. O Jair, a gente sabe como joga, não tem alternativa. O Jair é o mesmo time, né? Ali com aquela participação toda de eficiência na marcação, um conjunto muito forte no meio-campo, buscando sempre a velocidade do Bruno Silva pelo lado direito, o Pimpão aberto pela esquerda, a experiência do Roger, que mal ou bem é um cara que tem sido finalizador, tem sido importante no setor defensivo. E lá atrás, o xerifão Carli tem sido eficiente, fora que você pode contar ali com o Gatito cada vez mais forte. Ou seja, o Vitor pelo lado esquerdo. Enfim, o Botafogo é um time que todo mundo hoje, o torcedor alvinegro, sabe do goleiro ao ponto esquerda quem joga. Time certo. E sabe que poucas peças podem alternar. E nessas alternativas o Botafogo mantém sempre um esquema tático. E o Flamengo, gente? O que será do Flamengo hoje? Qual é o Flamengo hoje? É o do Zé Ricardo? É o do Gêmeo de Almeida? Então eu acredito que hoje será o Flamengo do Rueda. Diferente de tudo aquilo que a gente viu. Motivação, pegada, cobrança. Porque hoje é o dia do Flamengo alguma coisa a fazer em relação àquilo tudo que fez na temporada de 2017. Só o Campeonato Carioca não basta para a nação rubro-negra. 9 horas da noite, Paulo Lima. 9 horas da noite aqui no Fox Sports. Você vai ter essa resposta e amanhã a gente conversa se você gostou ou não do que foi apresentado. Boa.
em campo. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a outra partidaça entre Grêmio e Cruzeiro, mas o nosso assunto segue aqui com o Flamengo e Botafogo, porque a torcida do Flamengo ontem foi em busca dos tão sonhados ingressos. A gente sabe que a demanda era pequenininha. O Fábio Azevedo acompanhou a busca dessa galera aí pelo ingresso para esse jogo e traz os detalhes pra gente. A ansiedade tomou conta de quem resolveu encarar a fila na Gávea. Eram apenas 3.800 ingressos disponíveis para o lado rubro-negro na semifinal da Copa do Brasil. Por isso, foi bom acordar cedo ou até mesmo nem dormir. A fila começou no dia anterior, à noite. Sacrifício. Para esses apaixonados, esta palavra não faz parte do dicionário. Afinal de contas, vem aí uma decisão. Pelo Flamengo vale qualquer coisa, velho. Vou trabalhar daqui a pouco, entendeu? Não comi direito, tô quase 2 dias acordado. Ingresso garantido, né? Pelo Flamengo a gente se esforça um pouquinho, né? Então é bom dormir um pouco para não perder um lance da semifinal. E cada um tem uma história para contar nesta busca por um lugar no lado rubro-negro. A gente veio na luta aqui, a portinha a gente deixou aberta, saiu sem fazer barulho e viemos pra cá e... Você já avisa seus pais se você tá bem, tá tudo tranquilo e comprou o ingresso? Tô bem, pode ficar tranquilo, consegui o ingresso e vou no jogo. Apesar de ser Botafogo, 3-0 Flamengo. O clima de amor está no ar, mesmo em lados opostos, no estádio Newton Santos. O marido é torcedor do Botafogo e a esposa é do Flamengo. Ele foi para a fila para comprar um ingresso para a adversária. Comprar ingresso para ela, porque ela estava desesperada, queria ir para o jogo de qualquer maneira. Eu falei, então vou lá na fila por você. Faz tanto por mim pelo Botafogo que eu também não vou te ajudar nessa sua vontade, né? Ele guardou o lugar na fila, porque eu estava no trabalho. E aí, quando estava chegando perto, ele falou, pode vir que estou chegando perto. Aí eu saí correndo do trabalho e vim comprar o ingresso. A gente está sempre nos jogos. A declaração polêmica do técnico Jair Ventura ao Boa Noite Fox já dominou a conversa dos torcedores. Mas a rubro-negra entra na campanha pelo treinador alvinegro. Eu concordo com o Jair, eu acho que a gente tem muitos bons profissionais aqui que a gente poderia explorar, profissionais que têm buscado se qualificar tão bem quanto os estrangeiros. O que eu espero do Rueda é muita coisa boa, eu tenho que esperar, né? Eu não posso esperar que ele vai chegar para piorar o que já está meio ruim. A decisão começa nesta quarta-feira, pelo menos o primeiro tempo dela. Quem vai passar só depois dos 180 minutos. Agora, quem venceu já é uma certeza: o amor pelo futebol. É o amor pelo futebol. O amor está acima de tudo, né? Acima de tudo. Gente, é só futebol, hein? Torcedor, calma, é festa. Hoje é festa no Newton Santos, semana que vem será no Maracanã. Mas olha, fazia tanto tempo que um confronto como esse, Botafogo e Flamengo, né, Paulo Lima? Olha, pra gente cravar o favoritismo no Botafogo, fazia tempo, né? De uns tempos pra cá, o Flamengo tem saído melhor do que o Botafogo nesses confrontos mata-mata. Exemplo disso, 2013, Copa do Brasil, o Botafogo estava no caminho do Flamengo, o Flamengo passou por cima. Mas números que o Paulo Lima aprecia tanto, eu adoro, e confirmam esse favoritismo, pelo menos para esse duelo, esse atual duelo, né? Porque a temporada do Botafogo, ô Paulo Lima, ela é melhor que a temporada do Flamengo, embora o Flamengo tenha esse título aí estadual de forma invicta. Mas se a gente pegar no pacote aí Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, que praticamente há um empate técnico, lógico. Eu não sei, Libertadores é o peso, né? Eu acho engraçado esse retrospecto do ano assim na tela, porque parece equilibrado. Você pensa, no estadual, o Botafogo foi eliminado, o Flamengo campeão. Libertadores, o Fogão tá nas quartas. Aí que tá o peso. Aí tá o peso do Flamengo. Os dois são semifinalistas e no Brasileirão tá empatado. Mas aí na hora que você coloca tudo isso em campo, Paulo Lima, o futebol do Botafogo tá dando um show. Bem mais equilibrado e bem mais, vamos dizer assim, ajustado e competitivo do que o time do Flamengo. Por isso que dá para classificar o Botafogo como favorito. Olha, como favorito para encher a boca, não dá. Mas dá para dizer que o Botafogo está à frente. Tem, assim, uma pequena parcela de favoritismo, sim, pelo conjunto, como já falamos aqui, né? Pela boa experiência que o time tem, pelo comando do Jair, que completou um ano agora, não dá para você descartar que é uma equipe mais equilibrada.
sem dúvida nenhuma, é um jogo que não temos aquele time que você possa sacramentar 100%, 70%, 80%, 50%, 40% que queira ou até 30% de favoritismo. Não dá. Mas os 20% do Botafogo que está na frente, é isso eu classifico sim. Acho que o Botafogo tem uma pontinha de chance, pelo menos, de passar, como o Flamengo também tem, mas organização, equilíbrio, técnica e tática, o Botafogo hoje é melhor do que o time do Flamengo. Pois é, porque botando nessa balança aí, Paulo Lima, botando nessa balança, justamente nessa comparação aqui, porque, olha, sinceramente, ok, o estadual tem a importância dele na rivalidade local, mas você entrando numa temporada de Libertadores, a prioridade é sempre a Libertadores. O peso é sempre a Libertadores. A gente está vendo aí o que o Palmeiras está sofrendo, a gente está vendo aí o próprio Atlético Mineiro e o Flamengo lá atrás, saindo numa fase de grupos. E com Quer grandes dizer, detalhes. E o Botafogo, nessa campanha, exterminando campeões, né? Pois é, o Botafogo virou o exterminador de campeões, o Flamengo vinha apresentando bom futebol na Libertadores, jogando fora de casa, apresentava o bom futebol, faltava o golzinho no final, e aí esse futebol que nós vimos do Flamengo na Libertadores, depois com a eliminação, foi embora pro ralo, Paulo Lima. Desandou. E agora, não dá para você descredenciar o Flamengo como uma equipe que pode surpreender. Isso também é inconcebível passar na cabeça do torcedor do Botafogo, ou até mesmo daqueles que estão mais a favor do Botafogo, como eu penso que o Botafogo tem um pouco mais de qualidade, e por isso aponta esse favoritismo de 20%, mas não dá para você tirar o Flamengo como equipe competitiva. De forma nenhuma. De jeito nenhum. Principalmente nesse histórico de Copa do Brasil. Não, e outra coisa, a chegada do Rueda, queira ou não queira, mexe com os caras. Acho que a cobrança lá está sendo muito grande, a pressão é muito forte, e queira pensar que tem um jogo de volta no Maracanã, não tem nada. Os 90 minutos de Botafogo e Flamengo hoje se decidem, e não vai ser assim. Acho que será um jogo muito truncado, um jogo muito pesado, de muita marcação, né, que vai ter que ter uma arbitragem eficiente, mas vai que qualquer um dos dois consiga uma goleada. Aí eu acho que decide logo no primeiro jogo, mas não vejo. Eu acho que tem jogo para 180 minutos e um jogo equilibradíssimo, sem favoritismo amplo para nenhum dos dois. Eu acho que o Botafogo, repito, o Botafogo é mais organizado, taticamente, um time mais coeso, que se conhece melhor e joga com mais uniformidade do que o time do Flamengo. Se o Rueda vai a campo, a gente não sabe ainda, mas você vai, é certeza, chega mais. Vamos lá. A licença dele está muito próxima de sair, pelo menos a informação da diretoria do Flamengo ontem era exatamente isso, que chegasse hoje essa licença para que ele pudesse já ficar no banco de reserva. Não é igual um bid. Só lembrando que não é igual um bid, né? Bid você precisa do tempo da véspera. Visto de trabalho é bem diferente. Se esse visto for concedido hoje, quarta-feira, dia do jogo, o Rueda pode sim ficar na beira do gramado. É uma questão da legislação trabalhista. Não tem nada a ver com o foro esportivo. E esse é o time do Botafogo, né? Paulo Lima, analisa aí pra gente. Tá um pouquinho invertido ali, né? Porque o Luiz Ricardo joga aqui pelo lado direito, o Vitor Luiz pelo lado esquerdo, né? E o Carly também. Então essa zaga aí tá completamente, ela tá meio fora de sintonia, né? Ela tá com o Luiz Ricardo, seria Luiz Ricardo, Carly, Igor Rabelo, e Vitor Luiz seria a formação do Botafogo. Essa é a formação. O Matheus Fernandes, esse menino que chegou, tomou conta do espaço, né? Você tem o Lindoso, que também retomou essa posição de titular e cada vez mais vem se tornando um jogador de muita qualidade no meio campo. O Matheus Fernandes, inclusive, ele leva cartão amarelo todo jogo, mas é a função dele, mas sabe jogar. Com a bola nos pés, é um cara muito eficiente. E o João Paulo, que, né, o Camilo foi embora, o Montijo foi embora e o João Paulo foi assumindo essa posição, assumindo essa direção de comandante do time. E esse ataque aí, falar o quê, né? O Pimpão, como sempre, eficiente, né? Um dos principais artilheiros do Botafogo, jogando rapidez pelo lado esquerdo, presença diária. E o Bruno Silva, que é o cara que... olha só, gente, só pra gente pensar aí, né? Esse time do Botafogo, se você for imaginar como ele foi montado, né? Através do professor Antônio Lopes. O Bruno Silva estava lá no Curitiba, o João Paulo pouco fazia sucesso no futebol do Nordeste, o Roger era um cara que até certo ponto estava meio largado lá na Ponte Preta, o Pimpão, que começou no Vasco naquele temporada passada, o Igor Rabelo veio da base, o Carly, que o Lopes foi buscar lá no futebol argentino, o Vitor Luiz, que já estava na sua segunda temporada, ou seja, o Botafogo foi montando um time e montou uma equipe fortíssima. Esse time do Botafogo, eu falei, é o time que o torcedor sabe, do goleiro ao ponto esquerda, quem joga. Claro, o Camilo saiu, o Montijo saiu, mas hoje o 11 do Botafogo é exatamente isso. É um time fortíssimo, que tem muita velocidade e tem o Bruno Silva numa fase de exuberância, matando a pau ali pelo meio campo, pelo ataque do Botafogo. Sempre deixa bem claro, né?
Paulo Lima, que é a provável escalação. Mas não muda muito isso aí, não. Surpresa, mas não muda muito. Não, e aí o que pode mudar, né? O que pode mudar é nesse time que vai aparecer na tela agora. Nós vamos colocar a provável escalação do Flamengo, que já começa com a dúvida no banco, né? Se tem técnico novo ou não. O time é todo seu. Paulo Lima, deve pintar a Muralha mesmo no lugar do Thiago? Não, isso aí não tem alternativa, né? Porque não tem. Isso aí é o Muralha, sem dúvida. Isso aí é a expectativa. O que pode trazer novidades, eu acho que é no seu sistema defensivo. Alguma coisa ele vai mexer ali atrás. Não é possível que continue jogando da maneira como o Flamengo vinha falhando ali atrás com o Heber ou o Juan ou quem quer que seja. Acho que o René, por exemplo, pode ser uma opção de ficar no banco de reservas e puxar o Everton um pouquinho para a lateral esquerda, né? Empurrar Márcio Araújo, William Arão e Cuejar com 3 homens no meio campo, deixando, por exemplo, quem sabe um Berrio no banco de reservas ou até o Berrio mais solto pelo centro da área, deixando o Felipe Viseu com menos experiência no banco de reservas. Eu não vejo muito como o Rueda... Você está mexendo mais no time do que o liquidificador. Mas eu acho que vai mexer muito no Flamengo. Você tira a velocidade do Berrio nessa lateral? Não, eu acho que pode tirar o Viseu do comando e deixar o Berrio solto com o Everton pelo lado e o Diego pelo outro, deixando o Berrio como se fosse um Vinícius Júnior mais solto, com mais experiência. É claro que o Berrio tem muito mais experiência do que o Vinícius Júnior. Não acho que o Flamengo venha com uma formação muito convencional, muito tradicional, como foi nos últimos jogos, não. Eu não acredito. Posso ser surpreendido quando a gente receber a escalação do jogo, mas alguma coisa, pode ser que ele venha com o Juan e o Rafael Vaz na zaga, pode colocar o Everton na lateral esquerda, entendeu? Alguma coisa vai acontecer nesse Flamengo, porque não é possível que o Rueda, que chegue, veja com aquele caderninho que ele anotou de informação, ele vai botar o mesmo time que se levou uma sapatada do Atlético Mineiro. Só lembrando, né, Calheiros, que o Guerreiro tá lesionado. Tentaram recuperar o Guerreiro a tempo, não conseguiu. E se bobear no próximo jogo, também não tem Guerreiro. A expectativa é de volta no próximo. É de volta pro próximo, mas a situação está bem complicada. Esse jogo é no Newton Santos, jogo de volta no Maracanã, já com 15 mil ingressos vendidos para o jogo decisivo dessa etapa da Copa do Brasil. E metade, né? Porque a torcida do Botafogo para esse jogo no Newton Santos antecipadamente já adquiriu 30 mil ingressos, mais de 30 mil ingressos, e a torcida do Flamengo já para o segundo jogo, já esgotando não, mas já adquirindo uma carga de 15 mil ingressos, ou seja, casa